Oi, pessoal, boa noite. Eu vi que a gente já tem aí uns 7 telespectadores. A gente vai começar aqui o Hangout com o nosso bolsista, com o Lucas Nóbrega. Ele é bolsista da Estudar, estuda medicina na USP e a ideia é ele falar um pouquinho da trajetória dele com vocês e abrir para perguntas e respostas. Beleza? Eu acho que se vocês quiserem ligar a câmera, ligar o microfone, também tem um bate-papo aqui em grupo, se quiserem mandar pergunta para ele. Acho que está super à disposição, né? Lucas, é com você, se quiser já começar. Acho que está sem o áudio. E agora, tá ouvindo? Sim. Tá ouvindo aí, Ju? Tá ouvindo aí, pessoal? Estão ouvindo aí, Ju? Tô sim, tô sim. Tá ótimo, então. Bom, obrigado aí pelo convite, Ju. Parabéns aí para todos os jovens fora de série. É muito legal estar conversando com vocês e saber da história de vocês. Vocês estão de parabéns aí por ter primeiro conseguido ser um jovem fora de série e agora tá entrando na universidade, tá escolhendo o curso que vocês estão querendo fazer, né? Eu vou me introduzir, eu vou conversar um pouco, falar um pouquinho rapidamente sobre a minha história. E daí eu vou abrir para perguntas, tá? A ideia é a gente conversar e conversar sobre as perguntas básicas que você tem, ou pergunta mais específica, tô aí para responder o que vocês tiverem afim. Meu nome é Lucas Nóbrega, eu sou de São Carlos, uma cidade do interior de São Paulo. Eu, desde os 6 anos de idade, eu ajudo meus pais na floricultura, ela chama Amor e Flor. Quem vier para São Carlos está convidado a conhecer a floricultura. Então, desde pequeno, eu trabalhei na floricultura ajudando, primeiro arrumando as coisas das flores, depois ajudando meus pais a vender, né? E cresci vendendo flor e meus pais sempre deram bastante estímulo para estudar. E aí eu estudei em várias escolas ao longo desde da primeira série, então foi mais de uma escola e eu sempre ia atrás de bolsa. Então eu sempre estudei escola particular com bolsa. E era justamente por isso que eu peregrinei em diversas escolas aqui. Então eu fiz o primeiro ano de ensino médio em duas escolas diferentes, o segundo ano em outra escola, o terceiro ano de ensino médio em outra escola ainda, os anos de ensino fundamental quase cada um em uma escola devido a essa questão de peregrinar por trás de bolsa, né? Aí eu comecei assim a interessar pela área científica através do CDCC, que é o Centro de Divulgação Científica e Cultural aqui da USP. É como se fosse uma estação ciência. Então eu lembro da sexta série, o primeiro dia que eu fui no CDCC, que foi um lugar que a gente tinha vários mini cursos, né? Então tinha curso sobre hidrodinâmica, curso sobre física das nuvens, umas coisas meio nada a ver para atender, para interessar estudante de ensino fundamental, né? E daí eu comecei na sexta série a fazer os primeiros cursos, eu fiz todos os cursos que tinha no CDCC e comecei a participar de Olimpíadas, né? Antigamente, quando eu estava no ensino fundamental, não tinha tanta Olimpíada quanto tem hoje, né? Então tinha as Olimpíadas principalmente de exatas, que são as mais tradicionais do país, de matemática, física e química, e de astronomia. Então participei de Olimpíada, eu ganhei destaque em algumas Olimpíadas e pensava em fazer física. Eu queria fazer física na universidade, porque eu ia bastante, me destacava nas Olimpíadas, então para mim era meio nítido que isso seria a minha área. E aí eu fazia todo sábado à noite, tinha observatório aqui na USP, então eu pegava minha bicicleta e ia lá para o observatório na USP, ver o céu, né? O observatório a gente chama de GRUB, então todo sábado, toda sexta noite, sábado à noite e domingo, eles abrem o telescópio para as pessoas verem, né? Então naquela época eu ia quase todo final de semana, ia muitos finais de semana, eu ia os 3 dias. Então eu ficava das 8 até as 10 da noite lá, vendo o céu. Aí eu falava, pô, eu quero fazer física por causa disso, porque eu gostava bastante, me destacava na área de ciências e também porque eu vi o pessoal aqui da USP, principalmente da área do IFISC, Instituto de Física de São Carlos, né, que são professores dentro da universidade e têm donos de empresa. Isso me motivou bastante, quer dizer, aplicar o conhecimento que você tem para gerar benefício para a sociedade, para gerar alguma coisa nova. Isso me motivava bastante, daí eu falei, pô, vou fazer IFISC, eu queria fazer física, mais especificamente IFISC,
quando eu estava no primeiro ano de ensino médio, né? Aí eu fui fazer escola avançada de física, provavelmente alguns de vocês já fizeram. Então, para seleção para internacional, e alguns caras são convidados, que se destacam, são convidados para a escola avançada. Tinha uma no ITA e tinha uma aqui em São Carlos. Então, tinha duas na época. A EAF, que era aqui, e a escola avançada do ITA. Então, eu fiz EAF, sou da turma de 2005. Aí, na EAF, que é o dia inteiro durante as férias do ensino médio, eu estava no primeiro ano do ensino médio, eu vi por uma semana ali, das 8 da manhã às 10 da noite, experimentos de física e aulas de física. E aí eu vi que não era aquilo que eu pensava. Eu precisava de uma coisa com mais interação com pessoas. Conversei com meus pais, pensei em engenharia, pensei em advocacia, pensei em relações internacionais, pensei em vários cursos, e um dos cursos que eu pensei foi em medicina. Aí eu conversei com meus pais, não tem nenhum médico na minha família, então eu conversei com meus pais, tinha um cliente da loja, meu pai entrou em contato com ele, e aí ele me chamou para ir ver uma cirurgia. Então eu lembro o dia, a gente viu 5 cirurgias, foi uma esterectomia, que é tirada do útero, né? Uma vasectomia, que é tornar o homem infértil, 2 correções de hérnia e uma cesárea, que é tirar o bebê, né? Da barriga da mãe. Então a gente viu essas 5 cirurgias lá em Tirapina com esse esse amigo do meu pai. E pra mim foi super legal, porque eu encontrei no centro cirúrgico, me paramentei, lavei as mãos, tudo junto com ele. Ele foi um cara bem, ele deixou ver bastante coisa. Não fiz nada, mas vi bastante, e naquele dia eu me motivei pra caramba. Falei, medicina é um negócio desafiante, cirurgia em específico é muito desafiante, eu vou fazer medicina. Aí eu continuei me dedicando para as Olimpíadas, né? Então eu estava tranquilo no vestibular, que aí chegou o terceiro ano de ensino médio, prestei e só passei na Santa Casa. Santa Casa, para quem conhece, é uma faculdade que tem lá em São Paulo, né? Bom, eu não queria Santa Casa nem sonhando, e quando eu passei só na Santa Casa do ensino médio, eu fiquei pé da vida, eu fiquei revoltadíssimo, assim, porque... E, pô, eu me destaco em Olimpíada, vou super bem, daí quando chega numa prova que é até mais fácil, que é o vestibular, eu me dou muito mal. Fiquei muito bravo. Aí agora eu vou me dedicar integralmente a estudar, não mais para Olimpíada, não mais para o estilo de perguntas abertas, mas mais focado, treinar para o vestibular. Aí eu treinei para o vestibular, aí no outro ano, aí eu pude escolher. Então eu passei em 7º lugar na USP, né, 7º lugar na Unifesp, e daí depois Unicamp, Unesp, UFSCar, Federal de Ouro Preto, foram 7 faculdades públicas no total. Mas assim, a época era diferente de hoje em dia, né? Então hoje em dia você presta Enem, você já pode escolher, já tem um ranking baseado na sua nota. Na época eu estava pensando, não, era um vestibular para cada universidade federal. Então era um pouquinho diferente, então tinha uma sequência. Hoje eu sei que já existe essa sequência ainda, vários vestibulandos fazem uma prova atrás da outra para algumas universidades específicas. O VEST é uma delas, né? O Unicamp é outro, o Unesp outro vestibular, mas as federais eram todas separadas. E daí foi isso, e daí obviamente eu escolhi USP, porque USP primeiro em São Paulo, né? O normal era escolher USP e Ribeirão, para quem é de São Carlos, eu sou de São Carlos, né? Então depois eu fiz um ano de cursinho, um cursinho aqui não conhecido, chama Fernanda Teles, até deixou de existir o cursinho, mas eu fiz um cursinho aqui em São Carlos, ganhei bolsa no cursinho, por isso eu fiz esse cursinho. E aí prestei, e no cursinho era engraçado, porque o pessoal nunca tinha passado, era algo inusitado, assim, passar alguém no vestibular mais difícil. E aí, quando eu perguntava para mim que eu queria prestar, eu falava, eu quero prestar medicina. Daí o pessoal já achava um pouco mais difícil, né? E daí falava, mas aonde? Eu falava, USP. Daí o pessoal perguntava, mas é Ribeirão ou São Paulo? Eu falava sempre que eu queria passar em Ribeirão, entre os 175. Quando eu ia falar para os professores, eu sempre falava isso para não causar muito problema, assim, de, vinha aquela coisa, é muito difícil, é algo que você é o único daqui que quer isso. Mas eu falava isso, mas a minha meta era estar entre os 10, porque eu queria São Paulo. Eu falava 175, porque os 175 primeiros necessariamente conseguem entrar na Medicina USP, na Pinheiro, se quiserem, né? Mas aí, bom, deu tudo certo, bati a meta, consegui.
E escolhi o USP principalmente pela infraestrutura, né? A USP é uma universidade estadual, ela tem um aporte científico bastante grande, então, em torno de 1/4 de cada produção científica é feita pela USP, e 3 em cada 100 artigos saem lá da Faculdade de Medicina da USP. A Faculdade de Medicina da USP é um fenômeno em termos científicos, porque produz 3 em cada 100 artigos que saem. Então, eu queria estar lá num lugar de referência, num lugar que tem, a medicina depende muito de hospital. Aí o Hospital das Clínicas é o maior hospital da América Latina, né, que é o hospital da USP de São Paulo. Então, fui conhecer Ribeirão, por exemplo, Unesp e tal, você vê lá tem um prédio de hospital e cada andar daquele prédio é uma especialidade médica. Então, você tem um andar é urologia, no outro andar é ginecologia, no outro andar isso é uma regra geral, né? E lá em São Paulo, nesse Hospital das Clínicas, ortopedia é um prédio de ortopedia, não é um andar, é um prédio. Daí, a psiquiatria é outro prédio. Estuda criança, pediatria é outro prédio. Então é uma coisa assim, maluca para quem vê pela primeira vez, porque é um tamanho muito grande, então tem muita coisa a ser feita, muita gente envolvida em formação, muito paciente. São em torno de 40 mil pacientes só no prédio dos ambulatórios, são atendidos por dia. Então, o volume, assim, para quem quer aprender, é fenomenal, é fenomenal. Então, eu fui para lá e, devido a isso, devido às oportunidades, então, do hospital e devido à moradia, eu sabia que eu não ia conseguir me manter em São Paulo, que é uma cidade bem mais cara que o interior, que São Carlos. E aí eu queria uma universidade que tivesse uma infraestrutura boa para bolsa, tanto de estudo quanto para bolsa de moradia. Aí eu moro na Casa do Estudante de Medicina da USP, que é o alojamento específico para a medicina da USP. E desde o primeiro ano, então os primeiros 4 meses antes da medicina, eu morei num apartamento, meu tio me ajudou a morar lá. E aí depois eu prestei um processo seletivo, entrei no alojamento da USP e moro desde o primeiro ano lá. Aí, durante o curso, eu fui bolsista FAPESP, que é uma instituição de fomento à pesquisa, né? Fiz pesquisa na área de cirurgia experimental, ganhei um prêmio pela pesquisa. Aí, depois, eu tive a oportunidade de fazer parte do intercâmbio, que é para Boston, né? Eu fiquei 1 ano fazendo pesquisa na Harvard School of Public Health, que é a escola de saúde pública da Harvard, em Boston. E durante esse ano foi um ano muito bom, porque foi um ano de bastante pesquisa e foco na área de desenvolver novos experimentos, né? Novo conhecimento na área de saúde pública. Eu posso contar depois em detalhes. Esse ano foi um ano muito especial, foi um ano de 2011. Todo ano vai gente da USP para lá, desde 2005. Eu sou um USP Harvard de 2011. Aí fiquei 1 ano lá fazendo pesquisa. Nesse 1 ano, além da pesquisa na universidade, eu fiz cursos na Escola de Engenharia do MIT, que fica na mesma cidade, em Boston, e também numa escola de empreendedorismo, que é a número 1 dos Estados Unidos de empreendedorismo, que chama Babson College. E daí, então, foi um ano fenomenal do ponto de vista de pesquisa científica e de aprendizado, porque foi um ano de fazer o que eu gosto de fazer, que é a área de conhecimento aplicado e a possibilidade de abrir empresa, né? Então foi bastante interessante esse ano em Boston, posso detalhar. Foi bastante depois desse 1 ano de pesquisa, eu voltei para a USP, voltei para São Paulo, e depois de 1 ano depois eu ainda voltei para Boston de novo, a convite do professor, para continuar pesquisando. Eu fui 2 vezes e agora eu estou finalizando o curso de medicina. Eu finalizo em janeiro. O normal é finalizar em dezembro, mas devido aos intercâmbios que eu fiz, eu acabei começando o internato em fevereiro. Internato são os 2 anos do curso médico, e daí agora eu termino então em fevereiro o meu curso. Então a turma está se formando agora, teve as últimas estágios em dezembro, eu vou ter o meu último estágio em janeiro. E aí eu termino o curso e aí começo a trabalhar como médico, então vou ter que rapar a barba, fazer o cabelo, tô meio rebelde por enquanto, e voltar tá tudo certinho para colocar o jaleco e atender os pacientes no hospital. Eu tô de férias agora, então daqui a um tempo eu volto para o hospital.
Então é isso. Então, basicamente, o meu curso foi entrar na medicina, fazer pesquisa ainda na medicina, USP, São Paulo, né? E depois ficar na Harvard School of Public Health. Aí, nesse processo, criei junto com um colega, a gente fundou o USP Harvard Alumni. Então, antes, cada aluno que ia para Boston ia para lá, voltava para cá e continuava na faculdade. Só que os outros alunos não sabiam o que cada aluno tinha feito. A gente criou o USP Harvard Alumni, que é um grupo de estudantes. Você digitar uspharvard.com, você entra lá, a gente dá um curso. Esse ano a gente vai dar o quinto ano, 2016, vai ser o curso pesquisando em Boston que a gente dá. Então, assim, a gente faz uma infraestrutura de potencializar os caras que querem fazer intercâmbio hoje em dia lá através do USP Harvard Alumni. Aí eu sou bolsista da Fundação Estudar desde 2014, entrei como bolsista de graduação e acho que é isso aí. Dentro da fundação eu sou um dos membros do grupo de Medicina e Saúde. Então eu queria abrir já para perguntas. Então essa é a minha história. Quem quiser saber qualquer coisa mais específica, eu só queria que pedisse, eu acho que todo mundo está vendo uma barrinha embaixo. Então aqui na barrinha embaixo está o Benedi, depois está o Daniel, depois está o Gabriel, depois a Juliana. Eu queria que você apresentasse nessa ordem, falando o nome, falando que idade que tem e falando que curso número 1, que obviamente vocês estão querendo vários cursos, várias universidades, mas, por exemplo, se fosse eu me apresentando, seria: meu nome é Lucas Nóbrega, eu quero fazer medicina e minha universidade de prioridade é fazer medicina na USP. E daí, só para todo mundo se apresentar e depois a gente abre para perguntas. Tudo bem? Pode começar aí, Benedi. Tá sem áudio, Benedi. Isso, agora acho que tá sem áudio ainda. Pode tirar o áudio, acho que todo mundo, só para ficar mais rápido aí. Aí, beleza, falar, agora funcionou. Meu nome é Benedi, eu tenho 17 anos e eu pretendo fazer engenharia na PUC aqui de Curitiba. Perfeito, bem-vindo aí. O próximo é o Daniel. Tá sem equipamento de som. Se apresenta aí pela mensagem, então, Daniel. Qual que é o curso e qual que é a área. O próximo, se quiser já abrindo o áudio, é o Gabriel. Enquanto isso, pode mandar mensagem aí, Daniel. Gabriel, tá ouvindo aí, cara? Se quiser abrir o áudio e se apresentar. Se não, pode se apresentar o próximo aí, que seria o Leonardo. Pessoal, pode tirar o áudio aí todo mundo, e daí quem tirar o áudio primeiro aí se apresenta. Meu nome é Daniel, 18 anos, pretendo cursar Física Computacional na USP São Carlos. Legal. Bem-vindo. Eu posso te comentar um pouco sobre o curso de Física Computacional aqui em São Carlos. Eu conheci algumas pessoas que fizeram. Tô vendo que o Paulo tá aí. Ô, Paulo, pode abrir o áudio aí e se apresentar, cara. Oi. Tá ouvindo? Estamos ouvindo, pode falar. Se apresentar aí, pessoal. Meu nome é Paulo Victor, eu tenho 18 anos e eu quero cursar medicina aí na USP. Meu sonho. Que bom, beleza. Tá, quem mais aqui? O Rafael, o Victor. Bom, se alguém mais que não se apresentou for fazer alguma pergunta, daí vocês apresentam aí. O Gabriel, estou em um ambiente com muito barulho, sou o Gabriel, tenho 17 anos e quero fazer ciência da computação. Que universidade, Gabriel, você quer fazer? Aí, se tiverem alguma pergunta, pode fazer, que daí eu vou respondendo de acordo com o que vocês quiserem e conta um pouco mais da faculdade. Aí, como tem gente que não é da medicina, mas quer fazer USP, se quiser fazer alguma pergunta específica sobre isso, pode... Universidade Federal do Ceará, acho que é isso, né? É isso? E é Instituto Federal do Ceará, é isso? E aí pode fazer a pergunta. Então eu fico no aguardo aí, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar sobre vida na universidade ou qualquer outra coisa, fazer intercâmbio, qualquer outra coisa que não necessariamente relacionada à medicina.
Rafael está digitando aqui, meu nome é Rafael, tenho 18 anos e estou me preparando para estudar nos Estados Unidos. Quero fazer ciências políticas e economia em Yale. Mas, vamos ver o resto da mensagem. Deixa eu ver aqui. Eu quero fazer ciência em economia em Yale, mas também estou prestando Social Entrepreneurship mais Economics em Babson. Ah, legal. Você, Rafael, a gente se conhece já de algum evento do Smart? Acho que eu estou em dúvida agora se eu te conheço do Smart. Talvez a gente se conheça. Ah, sim, eu lembrei da sua história aqui que você falou, cara. Espero que dê certo. Gabriel, meu irmão, concluiu Ciência da Computação aqui em Campina Grande, o FCG. Veio pra cá. Ó, o Daniel Pereira aqui tá no chat. Bom, então se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar, seja ela sobre a Universidade de São Paulo, sobre a USP ou sobre qualquer outro tema relacionado. A Letícia está falando que quer produção, como é o curso na USP de produção? Produção você vai querer em que campus? Produção tem mais de um curso, né? A produção é uma dos cursos dentro da USP que eu saiba, né? Não sei se atualizou, tem alguma coisa de diferente, mas é uma das áreas que tem a São Paulo, né? O curso da Poli é um curso bastante bom. Da produção, eu tenho colegas que são da produção da engenharia da Poli, e é interessante isso, porque assim, a produção é uma das consideradas a engenharia talvez mais simples ou mais coxa, né? O pessoal do interior fala que é coxa no sentido de ser fácil, porque é uma área muito mais humanas do que engenharia pesada, de cálculo, que tem cálculo e bastante estudo exato, mas ainda a engenharia ela é conhecida como estereótipo, que é uma das mais fáceis. Mas é engraçado porque durante o curso todo mundo que é das outras engenharias querem fazer as matérias da produção, porque as matérias da produção são matérias relacionadas à área de administração, de economia, que é a área que muita gente, apesar de fazer engenharia, acaba indo trabalhar, né? A área relacionada ao mercado financeiro, administração, gestão de pessoas. Então acaba sendo, a produção é algo engraçado, porque meu pai é engenheiro de produção, se formou aqui na UFSCar, então é uma área bastante engraçada, porque o pessoal, quando entra na faculdade, não pensa em fazer, ou às vezes tem até um preconceito, mas depois que entrou, que viu como é que quer puxar a matéria da produção, quer fazer. Durante o curso de medicina, eu fiz algumas matérias em outros cursos, né? Então, uma das coisas legais da USP é que você não fica restrito à sua escola. Então, se eu quiser puxar matérias, isso tem certas regras, né? Mas só para vocês terem uma ideia. Se você passar num curso bem difícil, medicina é um dos considerados mais difíceis de passar, você pode parar o seu curso se você quiser e sem prestar vestibular e ir para qualquer outro curso. Então, por exemplo, se eu quisesse, tem umas certas restrições, daí vai começar a depender de cada curso, qual que é, mas, por exemplo, se eu quisesse parar meu curso de medicina quando eu estivesse no terceiro ano e quisesse fazer engenharia aeronáutica, tem um processo que eu posso passar, porque teoricamente a nota de medicina é mais alta do que a de engenharia aeronáutica, então eu posso vir fazer o segundo curso mais difícil que seria engenharia aeronáutica, assim por diante. Daí eu posso fazer o curso de medicina, engenharia aeronáutica e depois voltar para medicina, se eu quiser. Então tem gente que, eu conheço um cara que já fez isso, mas é uma observação, porque não é a regra. Agora, o que eu ia falar que é o legal de fazer USP é que você está numa universidade, né? Então você não está numa faculdade. Então, se você está numa faculdade de medicina, você só faz medicina e só faz aquelas coisas. Por exemplo, se você for fazer medicina no Einstein, ou fazer medicina numa faculdade que só tem aquele curso para a área de saúde. Aí você faz o curso de medicina e você está restrito àquelas matérias. Na USP, como universidade, você além de fazer os cursos relacionados à faculdade de medicina em si, você pode puxar matérias das outras áreas, então da engenharia, da administração, do direito, desde que você seja aceito naquela matéria, pela sua média, assim por diante. Então, no meu curso aqui na USP, eu fiz empreendedorismo para administração para pequenas empresas empreendedoras, lá na FEA USP, que é a Faculdade de Administração e Economia da USP. E eu fiz também empreendedorismo e inovação na Poli, que é uma matéria de fazer relacionada a empreendedorismo e planos de negócios, né?
e fiz uma matéria de Direito lá na faculdade na São Fran, que eu acho interessante, desde que eu mudei para São Paulo, tinha que administrar meu próprio dinheiro, e daí eu comecei um curso na Bovespa para saber como administrar finanças pessoais, esse tipo de coisa que todo mundo tem que saber, né? E eu fiz o direito chama Direito das Sociedades Anônimas, que estuda a Lei 6.404, daquela Lei das Sociedades Anônimas. Então é isso, eu acho que é bem interessante. Lucas, você conhece o curso de Física Média da USP? Então, eu não conheço o curso em si, não conheço alguns professores, na verdade. Eu não fiz o curso de Física Médica é totalmente diferente do curso de Medicina, no sentido de que você está focado em quê? Você está focado em tecnologias médicas, né? Então você quer desenvolver os produtos, sejam eles medical devices, que medical device é um aparelho médico, seja ele fármaco, que seria um remédio, né? Ou algo que gera um remédio, algo do tipo no futuro. Ou se você quiser estudar coisas de aprimorar aparelhos ou estruturas já feitas dentro do hospital, né? Então, por exemplo, na medicina, se você faz o curso de medicina, você está focado em analisar um raio-x. Então eu quero saber o que é pulmão, o que não é, que imagem do pulmão é sugestiva de uma pneumonia, que imagem é sugestiva de uma tuberculose, que imagem é sugestiva de uma pneumonite, qual que é a diferença entre uma e outra coisa, mas eu estou interessado na doença, olhar a imagem e ver a doença. O cara da física médica, ele está interessado em produzir aquela imagem. Então ele quer saber qual que é o melhor jeito de ele desenvolver o aparelho de raio-x. Estou dando um exemplo básico, o raio-x já não é nada meio que desafiante para um cara da área, né? Então, vamos pensar na tomografia, né? Que nada mais é do que vários raios-x sendo integrado numa imagem computacional. Você quer saber como que eu vou deixar aquele raio-x, aquela tomografia, aquela ressonância magnética mais bem definida, mais desenvolvida, ou mais com uma maior acurácia, com maior facilidade para eu fazer diagnóstico médico. Então, na área de física médica, é uma área extremamente exata, é uma área que você vai estudar bastante as ciências básicas, né, de física principalmente, matemática, computação, química, que eu saiba, tem menos. Você já deve ter olhado, né, a grade horária, mas é bem legal, todo mundo aí que tiver interesse em alguma área, alguma matéria, abriu a relação de cursos, né, que você tem lá a grade horária e quais são as matérias que você tem de cada curso. Você tem uma ideia, uma noção do que é aquele curso, principalmente para esses cursos que não são os mais tradicionais de se prestar. Aí, se formando uma vez em física médica, você tem uma possibilidade de você fazer, ou trabalhar numa empresa, né, que desenvolve aparelhos, ou de você criar os seus aparelhos ou a sua empresa. E isso eu acho eu considerei prestar física médica, porque justamente pela questão de você poder começar negócio, empreender na área de saúde, eu acho que é uma ótima área, mas eu acho que não é necessariamente você tem que ser da área de física médica para você começar um negócio nessa área, né? Então, assim, se você tiver o objetivo e quiser saber se tem interesse pela área médica e você tem um interesse bastante grande em exatas, é um curso muito legal que dá para transformar bastante coisa. Que às vezes as pessoas reclamam, ou que às vezes as pessoas... É um curso bastante difícil, né? Considerado um dos cursos difíceis de matéria pesada, né? E além disso, ele é um curso que exige bastante da pessoa, principalmente para ter essa noção que é bastante área básica, né? As matérias difíceis de um curso de exatas, e a exigência é grande, e você sai do curso, às vezes você pensa que você vai ter uma empresa, uma coisa, um lugar bem definido para você trabalhar, e não necessariamente assim. Então, não necessariamente você vai ter, como um engenheiro tem grande facilidade de entrar numa empresa para trabalhar, seja numa área de pesquisa e desenvolvimento, como uma área de gestão de pessoas, uma área de administração, uma área de vendas. O físico médico, ele tende a ter um espaço, um leque de oportunidades diferente do engenheiro, obviamente, né? E acaba sendo um pouco mais restrito do que o de engenheiro, acaba sendo mais da pesquisa e desenvolvimento.
É legal conversar, se você quiser, com outras pessoas que já fizeram curso de física médica. Se conhecer qualquer coisa, eu te dou um toque para você conhecer, mas para você saber. Mas a área só que é bem diferente. Então é uma área relacionada a desenvolvimento de produtos. Como no Brasil não tem tantos centros de desenvolvimento, muita gente acaba indo para o exterior, principalmente nos Estados Unidos, para desenvolver, né? Mas não estou conseguindo. Tem um pessoal que não está conseguindo entrar por causa do limite do Hangout, né? Tá, se o pessoal quiser mandar mensagem aí, fazer alguma pergunta, e daí assistir o vídeo à distância. Alguém tem mais alguma pergunta? Pode ser sobre qualquer coisa, não necessariamente sobre o curso. Eu não estou vendo mais nenhuma pergunta, não sei se eu perdi alguma coisa, mas eu tenho a impressão que ninguém mais perguntou nada por enquanto. Se quiser perguntar pelo chat, pode perguntar. Se quiser abrir e perguntar, pode perguntar também. Tem alguma pergunta, Ju, que o pessoal fez que eu não estou vendo? Acho que não, né? Estou acompanhando aqui como você também. Ótimo, tá. Se eu perder alguma coisa, você me fala. Já que o pessoal está tímido aí, eu vou fazer uma pergunta. Pode falar. Como é que foi a escolha da faculdade? Foi fácil, foi difícil? Você já viu que era... Ju, fala de novo. Foi o quê? A escolha da faculdade e do curso, né? Teve muita dúvida, estava entre um curso ou outro, já pensou em estudar fora? Não sei se medicina talvez seja mais fechado, né? Mas como aí pra ver. Tá, então, a dúvida de prestar o curso é sempre uma dúvida grande, principalmente para quem gosta de várias áreas, né? Então, provavelmente vários de vocês são assim, gostam de muita coisa e se dão bem ou se destacam em várias áreas. E aí fica mais difícil, às vezes, de você escolher o que você realmente gosta de fazer e o que você quer fazer. Então, para mim, foi bem determinante ter visto na prática. Isso eu sugiro para vocês, se alguém tiver em dúvida ainda, vai lá, conversa com a pessoa, bate na porta da pessoa. No meu caso, foi com esse médico, né? Seja através dos seus pais, seja através dos seus amigos, seja através da Fundação Estudar, através de qualquer jeito que vocês encontrarem, conhecer a pessoa que fez aquilo que você quer fazer. Não um professor, não. Vai lá e conversa com o cara que é médico, vai conversar com o cara que é físico médico, vai conversar com o cara que é advogado, fez São Fran e fez o outro curso que você gosta, quer ir para o exterior, vai lá e conversa com alguém que fez aquele curso no exterior, e assim por diante. Sempre vai lá conversar com aquela pessoa. No meu caso, eu conversei com médicos, né? Conversei com estudantes de medicina das universidades, fui nas faculdades abertas, daí eu defini que medicina era um negócio, principalmente pela historinha que eu contei de ter visto uma cirurgia. Então, ver na prática aquilo lá. E outra, não tenha vergonha, pergunte para as pessoas, corra atrás, que às vezes surgem oportunidades muito malucas, muito legais, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Eu defini medicina e, hoje em dia, eu sugiro que vocês considerem muito prestar fora do país, não medicina, mas outros cursos, fazer um college no outro país. Por quê? Porque hoje está... Na época, era bem diferente, em 2008, quando eu entrei, não se tinha informação abundante quanto tem hoje, e no interior era algo muito restrito de você saber de alguém que tinha passado no exterior. Então, assim, se você quer um curso geral, considere bastante ir para o exterior, não só porque tem oportunidades, mas porque está fácil ir para o exterior. Então, agora não mais o sentido financeiro esse ano, né? Então, assim, o dólar agora está quase 4-1, né? Mas do ponto de vista de application, de você ter informação e de você ser aceito, tá mais fácil você passar as universidades. Eu estava lá em 2011, em Boston, né? E tinha várias reuniões da universidade, a própria Drew Faust, que é a reitora da Harvard, do Harvard College, veio para Boston, veio para a faculdade de medicina visitar, veio perguntar várias coisas. Foi bastante interessante que ela veio para cá porque ela queria brasileiros na Harvard. Então eles estavam loucos para aprovar brasileiro. Então era só prestar e você tinha uma oportunidade maior de passar. Não quero dizer que era fácil, quero só dizer que tinha mais chances de passar porque o pessoal quer brasileiro. Então eu acho que apesar de agora a recessão econômica, de crise do país e sentimento de problemas,
eu acredito que continua esse sentimento, então vale a pena, tá mais fácil prestar, existem mais bolsas, existem mais informações na internet, você conhece gente mais fácil e tá mais fácil de entrar, inclusive. Então é tudo de bom para quem quer prestar para ir pro exterior. Eu queria medicina, então como medicina você tem que fazer 4 anos de college nos Estados Unidos e depois mais 4 anos de medicina. Então são 8 anos no total. Então aqui no Brasil são 6 anos. E aí eu optei por não prestar, porque primeiro eu queria ficar no Brasil, e querendo ficar no Brasil, você conhecer a área médica no Brasil e conhecer os professores e toda a infraestrutura, como funciona, faz uma grande diferença na área médica. Então, por isso que eu decidi. Se eu quisesse ser médico nos Estados Unidos, a melhor escolha teria sido eu ir para os Estados Unidos fazer medicina. Se eu quisesse ser médico na Austrália, talvez a melhor escolha tivesse ser feito ser médico na Austrália. Na Europa é um pouco diferente, porque existe muita gente aqui no Brasil tem visto, né, para ir pro descendente, então tem passaporte europeu. Aí nesse caso é até mais fácil, pode fazer curso aqui no Brasil e depois pegar uma equivalência. Mas assim, na medicina é um pouco diferente de outras áreas, que é um curso mais difícil muitas vezes. Nas outras áreas também tem as suas dificuldades, mas o curso de medicina é um pouco mais difícil devido a ser um complexo, não só em termos acadêmicos, de bater o que é aprendido, mas também você tem a relação médico-paciente, que é um estrangeiro. Então é difícil você pegar a equivalência. Então foi isso. É um pouco mais difícil, eu escolhi ficar aqui no Brasil por causa disso. Mas se você quer ser médico no exterior, vale muito a pena você considerar fazer college no exterior e depois ficar por lá. Agora, se você quiser fazer medicina no exterior e depois voltar para o Brasil, aí existem os desafios de você fazer isso também. Porque é difícil, não estou falando que é impossível, tá? Tudo é possível, mas é mais difícil você se inteirar de como as coisas funcionam aqui, como que se você entrar nas equipes cirúrgicas, você entrar nos hospitais, assim por diante. Existe uma dificuldade, uma barreira a mais. Mas não é impossível, mas é raro disso acontecer. Então, o que é o normal das pessoas fazerem? O normal é as pessoas fazerem medicina aqui no Brasil, mais comum. E daí, se elas quiserem fazer medicina nos Estados Unidos, tem vários amigos prestando STEP, que é o USMLE, né, United Medical Licensing Exam. O USMLE é uma prova que você faz para você fazer residência nos Estados Unidos. Aí, então, por exemplo, a pessoa fez 6 anos de medicina aqui e depois decidiu que ia ir para o exterior. Ela faz medicina aqui, presta essa prova, e aí depois disso ela vira médico nos Estados Unidos, presta os concursos de residência lá e fica por lá. Então isso é uma possibilidade. A pessoa começa a medicina aqui, faz residência no exterior. Eu, para minha vida, eu não penso, e alguém pergunta sobre o futuro, o que você pretende estar fazendo daqui a 10 anos. Então, eu estou terminando a faculdade agora em fevereiro, em janeiro, final de janeiro, as últimas aulas ganho diploma em fevereiro. Bom, o normal seria fazer residência. Então, você tem 6 anos de medicina e depois você entra na residência, que é a sua especialização. Quer fazer cirurgia, quer fazer pediatria, quer fazer neurologia, quer fazer neurocirurgia, ou qualquer área que você queira fazer, esse é o mais comum. Eu não vou fazer residência, eu escolhi não fazer residência porque eu quero ir para a área de administração. Eu estou com um novo projeto, estou começando um novo negócio em fevereiro, e daí é relacionado à área médica, tem um pouco a ver com a minha história. Eu comentei com vocês aqui que eu gosto dessa área de inovação, né? Um dos cursos que foram mais importantes que eu fiz foi um curso nessa área, em Boston, chamava Times de Inovação Comercializando a Ciência, que a gente tinha que tirar a pesquisa que estava lá dentro do laboratório do MIT e transformar em um produto no mercado médico, né? Foi um curso bastante interessante, conheci vários hospitais lá, foi bem legal. Mas é isso que eu penso fazer então no futuro, daqui a 10 anos, eu penso em estar ajudando a tornar a saúde do país mais eficiente, porque a saúde do Brasil é muito ineficiente, e não só do Brasil, do mundo todo, dos Estados Unidos, a proporção de problemas que tem, não só de problemas, mas de desgastes e retrabalho é muito grande. Então daqui a uns 10 anos eu quero ter ajudado a melhorar um pouquinho a saúde do Brasil e de fora do país, do mundo, criando algumas soluções na área de saúde, tornando mais eficaz. Aí você já trabalhou com robótica e neurociência? Não, desenvolvimento de robótica e neurociência não. Conheço gente que trabalha. Quem é o mais famoso que trabalha na área de professor é um professor que chama Miguel Nicoleles. Ele é formado lá na medicina da USP, foi para Duke. Ele tem um laboratório de
bastante relacionado à área de neurociência, menos robótica. E ele faz pesquisa, ele ficou bastante famoso devido à meta que ele tinha para as Olimpíadas, né, de fazer o tetraplégico andar e assim por diante, o exoesqueleto. Então, ele é uma das pessoas bastante famosas. Eu tenho colegas que gostam dessa área de neurociência e querem fazer pesquisa. Foram para a Duke pesquisar junto com o Nicoleles. Então, tem várias oportunidades. Na USP, a gente tem uma área de neurociência. Tem uma área de robótica. A neurociência seria mais espalhada nos ICBs, que é o Instituto de Ciências Biomédicas. Na medicina seria a parte mais relacionada à área de doença neurológica, doenças psiquiátricas. Isso a gente é bastante avançado, tem bastante coisa super interessante sendo feita. E a área de robótica fica meio restrita à poli. Então não existe uma robótica aplicada à neurociência, aplicada à medicina nessa área integrada. Existem projetos específicos que integram, mas não existe uma escola, um departamento que integra totalmente. Existe um departamento da Poli que faz só inovação na área médica, só pesquisa na área médica, é bastante interessante esse laboratório, mas não é uma coisa geral. Então eu não trabalhei na área, eu trabalhei na área relacionada à área de farmacocinética, que é estudo do que o seu corpo faz com os remédios, né? Isso foi o meu trabalho em Boston. Mas tem bastante coisa nessa área, e é uma área fascinante, né? Quem já leu Oliver Sacks, não sei se já ouviram falar do Oliver Sacks, vale a pena dar uma olhadinha, porque motiva bastante. E por que é melhor estudar fora do que no Brasil? Na sua opinião, ignora a questão assim. Tá. Não, na verdade, eu acho que ainda não respondi, viu? Por que é melhor estudar fora do Brasil? Eu não acho que é melhor estudar fora, não, viu? Eu não acho que estudar fora é melhor e não acho que estudar no Brasil é melhor. Eu acho que depende do que você vai. Por exemplo, eu fiquei numa das universidades lá que são reconhecidas como as boas universidades dos Estados Unidos. E lá na Harvard eu vi vários problemas na universidade. Então lá tem um monte de problema e tem um monte de coisa que você fala, pô, lá na minha universidade é melhor do que aqui. E é que assim, eu também estou comparando o que eu vivi, né? Então a Faculdade de Medicina da USP, se você for lá conhecer o campus, você vai ver que é uma coisa bem fora da curva. Tem uma infraestrutura bastante robusta, você tem laboratórios com muita coisa boa de primeira qualidade, que é a mesma coisa que você vai encontrar lá nos laboratórios. Então assim, a gente está em pé de igualdade com relação lá em diversas áreas específicas, tá? Então isso não tenho dúvida que existe áreas que a gente está igual. Agora, então eu estou comparando a minha experiência tem na USP com relação a lá, né? Agora, o que eu vejo que acontece com determinadas sub-áreas, tem áreas que é muito melhor fazer lá e tem áreas que é muito melhor fazer aqui. Então, por exemplo, se você quer ir para uma área que seja relacionada à área de... Vamos dar um passo atrás. Uma das coisas que mais mata no mundo é o quê? São doenças preveníveis, então são doenças que você pode mudar através de vacina, ou são doenças que são degenerativas, né? Que você adquire ao longo da vida, por exemplo, diabetes, pressão alta, que é hipertensão, né? Dislipidemia, que é problema no colesterol. Então, são essas doenças que mais matam, ou seja, tem uma parte delas que é super difícil de você evitar, tem a ver com o hábito do paciente, que são as relacionadas a diabetes, hipertensão, colesterol alterado, e tem aquelas que são super preveníveis, a gente já sabe o resultado, já sabe fazer, só que tem que melhorar a vacina, tem que melhorar as soluções terapêuticas de prevenção e tratamento. Então, se você for para uma área de prevenção e tratamento relacionada à área de vacina, relacionada à área de desenvolvimento, a gente tem aqui no Brasil coisas muito legais e muito boas. Então, aqui na USP mesmo tem o CBME, que é um centro de pesquisa biomoleculares que desenvolve tratamento para doenças que só está sendo feito aqui no mundo. Então, é bem legal. Então, eu acho que depende, e ao mesmo tempo você tem algumas coisas que só está sendo feito lá em Boston, ou lá em outros países. Então, eu acho que depende da área, você tem que comparar o que acontece. Agora, o que é bem diferente de fazer nos Estados Unidos ou de fazer em outro país em relação aqui? Os processos e a cultura é diferente. Então, se você está num ambiente que o que eu acho que é muito bom, pelo menos da Harvard e do MIT, lá que eu tive de experiência, foi assim, os processos são muito bem feitos. Então,
o jeito que você tem aula, o jeito que você tem as atividades, são muito bem estruturados, muito padronizados. Então isso eu acho que é uma vantagem muito grande, porque mesmo que tenha problemas, os problemas são rapidamente revistos e são rapidamente solucionados. Aqui, a experiência que eu tenho na faculdade de medicina é que vários problemas demoram para ser solucionados. São problemas, por exemplo, de algum tipo de aula que não está funcionando, demora para ser solucionado aquele problema com relação àquela aula, com relação àquela estrutura de curso. E o raciocínio eu acho que é muito diferente, né? Isso eu estou falando Europa-Brasil contra Estados Unidos. Na Europa e no Brasil, o estilo no geral de estudo é um estudo que você acha que o aluno não tem tanto conhecimento e o professor passa conhecimento para o aluno. Então é o aluno que é sem, né? Aluno sem luz, é o aluno sem luz, e aí o professor vem dar conhecimento. Lá nos Estados Unidos é mais a figura do estudante. O cara é o futuro professor, é o futuro cara que vai descobrir, é o futuro cara, o estudante é o próximo cara que vai ganhar o Nobel. Então, como essa cultura é muito forte, então você não tem essa questão de transferência, tem muito mais um engajamento do cara que ser proativo e correr atrás. Então, para o aluno que é mais proativo, uma infraestrutura que promova isso, ele vai se dar muito bem. Agora, para o aluno que é menos proativo, aí talvez ele queira um lugar que seja mais aluno e professor, né? Agora, para o cara que é proativo, eu acho que, independente do lugar, o cara corre atrás e faz bastante coisa legal. Então, eu acho que depende muito, eu não acho que lá é melhor ou aqui. Quais são os problemas que você verificou, Conte? Bom, tem vários problemas, né? O problema tem em tudo quanto é lugar. Mas, assim, um dos problemas que às vezes é difícil. O paciente lá muitas vezes não se sente... Vou falar na área que eu vi, né? O paciente muitas vezes não se sente bem de compartilhar a informação. Então, você está fazendo uma pesquisa relacionada a algo que você tem que compartilhar a informação e os caras não compartilham a informação. Como que você vai resolver? Não dá para resolver. É até engraçado. Aqui o pessoal vai lá, compartilha informação, fala de um monte de coisa e lá o cara não fala, não conversa. Então, você está fazendo uma pesquisa que na verdade você tem que ficar restrito porque o paciente não é que não confia, mas o paciente não vê o que você é um ambiente totalmente diferente. Vocês já ouviram falar, né? Mas o pessoal fala que as mensagens que os médicos dão nos Estados Unidos são mais ríspidas, e tende a ser mesmo. Existe uma cultural, uma distância cultural entre médico e paciente extremamente grande. Então você vai lá, o médico quase não toca no paciente. Às vezes, depende do médico, os médicos que se destacam não são assim, mas tem muito médico que vomita informação para o paciente e deixa o paciente resolver, o paciente se virar. Então é um estilo bem diferente de cultural, e isso acaba tendo implicações negativas em algumas pesquisas, em algumas atividades que tem, mas tem vantagens por outro lado, né? Então você vai olhar a revista de maior impacto, é o New England Journal of Medicine, que é produzido em cima da Counter, que é a biblioteca da Harvard, que fica do lado da Escola de Saúde Pública e do lado da Faculdade de Medicina. Então é bem, assim, tem muita coisa boa, mas tem vantagens e desvantagens, né? Uma coisa que lá, sei lá, outra coisa que foi uma coisa muito boa de lá, em relação aqui de pesquisa, é a questão de você ter procedimentos muito específicos para você fazer pesquisa. Então, para você mexer no ratinho, você precisa fazer um curso de mexer no ratinho. Para você colocar uma substância na boca do ratinho, você tem que fazer um curso de colocar a substância na boca do ratinho. E assim por diante. Você tem uma padronização muito grande do processo. Aqui no Brasil, a gente tem que melhorar muito isso. Então, isso ainda depende muito do laboratório, não depende da universidade. A universidade lá tem processos de te dar mini cursos, que na verdade o cara aqui no Brasil ensina na prática aquele mini curso, mas lá você tem como se fosse um padrãozinho, é um curso meio até idiota, que o cara faz, é um curso tão básico que às vezes fala, você tá brincando, né, que você tá me querendo mostrar, sei lá, eles falam 1 mais 1 igual a 2 dentro do curso, é mais ou menos isso, em algumas coisas são tão básicas, mas eles falam, porque uma vez eles falam, você tem que saber o que foi falado, então é interessante ter esses processos. Agora, tem problemas às vezes pelo fato de você ter uma área bastante aberta e uma área bastante... Assim, a infraestrutura do laboratório é bastante diferente, né? Nos Estados Unidos, você tem uma infraestrutura de um professor comandando algumas pessoas, mas são equipes pequenas. Aqui no Brasil, a gente tem uma equipe... E aí na Europa, tem uma estrutura
nos Estados Unidos também tem alguns lugares que são assim, tá? Mas a regra é geral, tô falando do estereótipo. Então, um pesquisador comandando algumas poucas pessoas, esse é um grupo de pesquisa. Na Europa e no Brasil, a estrutura é um cara lá em cima e muita gente embaixo. Então, são vários grupos de pesquisa. Então, um cara lá nos Estados Unidos comanda uma área muito específica de pesquisa, então são poucas pessoas. Aqui no Brasil, um cara coordena muitas vezes a área toda. Muitas pesquisas em muitas sub-áreas. Então, isso tem vantagens e desvantagens, né? Uma das vantagens é que, às vezes, você faz um projeto bastante interessante, que precisa de muita gente, você consegue fazer numa infraestrutura que envolve bastante gente, uma hierarquia de subprojetos e assim por diante. Agora, às vezes, lá você não consegue fazer. Você precisa de muitos centros para fazer isso, e daí depende de informação, de você ter influência, de você ter conhecidos ou parcerias com outros, e às vezes isso dificulta um pouco. Mas assim, do ponto de vista geral, eu acho que o que lá se fala assim, tem coisa que lá é melhor que aqui, o que é melhor do que aqui? Eu acho que a melhor coisa que é do que aqui, se eu resumir em uma frase, é lá nos Estados Unidos, em específico, estou falando bem específico da área dos Estados Unidos, do Nordeste dos Estados Unidos e do Nordeste dos Estados Unidos e Boston, é que os processos são muito bem feitos. Então, os processos são muito bem feitos, então você tem umas regras para fazer algumas coisas e é muito nítido quais são as coisas que você tem que fazer para fazer aquele mini curso, para você poder pesquisar e poder fazer outras coisas. Isso é muito bom. Então, acho que é isso daí. Mas eu acho que não necessariamente E aí você tem problemas do dia a dia, né? Então, sei lá, problemas do dia a dia tem muito... tem alguns problemas que nascem da oportunidade... É engraçado, né? Uma das coisas que acontecem lá, acontece aqui na USP também, o pessoal da USP acha que é um absurdo isso, mas lá também o pessoal acha que é um absurdo. Então, por exemplo, vem muita gente de todo lugar do mundo. Então, às vezes tem um Nobel vindo dar uma palestra e não aparece ninguém. Aqui também na USP, México, vem um puta cara bom, um baita de um cara fenomenal e não vem pouca gente. Lá é a mesma coisa. Porque os alunos têm tanta coisa para fazer e tanta coisa ao mesmo tempo acontecendo em Boston, que os caras não vão nos eventos. Daí tem até aplicativo, até engraçado, aplicativo que você seleciona a palestra que você vai pelo coffee, pela refeição que eles vão estar servindo lá. É bastante engraçado. Porque você vai lá e fala, pô, o aluno vai para lá e o aluno lá, o estudante é o mesmo estudante que tem aqui, o mesmo estudante que tem lá, eles são muito parecidos, sabe? O jeito de raciocinar algumas coisas são bem parecidas. Uma coisa que é muito legal de estudar fora é que do país é que você está imerso numa outra cultura, você consegue ver bastante as diferenças e o que vive esses processos no dia a dia, né? Então eu acho assim, não necessariamente é melhor você estudar num lugar do que estudar aqui. Tem muita gente que vai para os Estados Unidos, fica em universidades que são até boas e fala, nossa, a gente faz coisa aqui muito melhor do que lá. Agora, a experiência em si vale muito a pena. A experiência vale muito a pena. E tem muita universidade, é até engraçado isso, que, por exemplo, com Ciências Sem Fronteiras, muita gente foi para fazer pesquisa em vários lugares dos Estados Unidos, vários lugares da Europa. E muitas vezes o cara ia fazer pesquisa em universidades que são piores do que as universidades aqui do Brasil. Aí eu acho que não faz sentido nenhum do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista cultural, tudo bem. Mas se é ciência sem fronteiras, você vai fazer universidade numa universidade fraca dos Estados Unidos, uma universidade fraca da Europa, uma universidade que é pior do que a USP, pior que a Unicamp, pior que a Unesp, pior que várias outras universidades aqui. Não dá, né? Pelo menos essa é a minha opinião. A minha opinião é que você tem que, se você está aqui no Brasil, você tem que ir para uma universidade daqui, você tem que ir para uma universidade mais forte, ou se não a universidade em si não for mais forte, naquele ponto específico que você quer, a universidade te leva, né? Você vai naquela universidade porque você sabe aquele ponto específico, ela é muito boa, ela é referência naquela área, então é bastante interessante. Mudando um pouco de assunto, por que você acha que conseguiu ganhar a bolsa da Estudar? Que dicas teria para quem tentar? Legal. Por que você acha que conseguiu ganhar a bolsa? Cara, não sei. A gente tem que conversar com o pessoal do processo de seleção, porque me colocaram lá dentro. Mas, eu vou responder mais a segunda pergunta, tá? Que dicas teria para quem tentar ano que vem?
Então, assim, o processo seletivo da Estudar é um processo que envolve várias fases e é um processo que envolve, é um processo parecido com o processo de trainee, o processo de seleção para a empresa, né? Você tem, para quem é da área de saúde, não tem noção nenhuma disso, quem é médico lá não tem noção nenhuma de o que é isso, porque é regra totalmente diferente do mundo empresarial. Então, só falando um pouquinho, são várias etapas, né? E dessas várias etapas, você tem etapas, primeiro começa com mandar vídeo, então mande o vídeo, se preocupe em fazer um negócio que reflita você, pode ser feito com o computador mesmo, não precisa de nada sofisticado, pode ser feito com o celular, mas algo que reflita você quando você for falar, seja coerente, mostre quem você é mesmo e não finja que você é outra pessoa, então mostre quem você é, seja você mesmo. Aí o teste de QI, eu sugiro que tem um teste lá de inglês, para quem tem dificuldade de inglês, treina um pouco o teste de inglês antes de fazer o teste, de verdade. E tem um teste de raciocínio quantitativo. Então treina um pouco de teste de lógica, só para você não ser barrado nessa fase do teste, né? E aí fazendo isso, vai para vários processos de entrevistas. Aí eu sugiro que você pense um pouco sobre você. Eu tento identificar quais são as perguntas que você faria se você estivesse selecionando. Então tenta trocar a posição. Se você estivesse na posição de entrevistador, quais são as coisas que você gostaria de perguntar, né? Aí, nessas coisas que você gostaria de perguntar, você pode... você se responde já. Então, sei lá, eu perguntaria para mim o que você acha que você se destaca? O que faz você diferente das outras pessoas? Se eu estivesse na posição de perguntador, né? Então eu respondi todas essas perguntas que eu mesmo me faria, e nisso foi meu estilo de preparação. Eu não conversei muito com pessoas que já eram bolsistas não, na verdade, porque não tinha nenhum bolsista da medicina da USP, de graduação ainda. Eu fui primeiro da medicina da USP de graduação. Aí depois disso, você estando se preparado nas coisas que você elencou que são mais importantes, vá para lá e seja você mesmo nas perguntas, nas entrevistas, e mostre, não tenha vergonha, uma coisa que eu acho importante, não tenha vergonha de se apresentar, tá? Se você fez eu fiz medicina na USP, eu fui fazer pesquisa na Harvard School of Public Health, me destaquei, ganhei prêmios, desenvolvi projeto premiado pela empresa farmacêutica. Eu não tinha medo de me apresentar desse jeito, porque é quem eu sou. Então não tenha vergonha, ache que você ficar quietinho é bom, não. E também não pense que você falar de tudo como se fosse também é bom. Não, tem que ter um equilíbrio entre você saber se apresentar bem em 2 minutos, em 5 minutos, em 10 minutos. Então tem que treinar essas coisas que são menos de o que você fez e mais do jeitão de se apresentar e de se portar, né? Então acho que é isso. Para quem tiver interesse, se você digitar no Google bolsista, Medicina USP, Fundação Estudar, estou colocando aqui no chat. Se você digitar no YouTube, vai aparecer lá uma palestra que eu fiz o ano passado na Faculdade de Medicina da USP, respondendo essas perguntas. É uma palestrinha de uma hora e meia, acho que é. E nessa... Daniel Pereira é o vídeo que eu falei, Daniel? Eu ia pegar aqui, você já pôs, valeu. Acho que é isso. Se for esse vídeo, deixa eu clicar aqui para ver se é o vídeo. E daí nesse vídeo aí eu comentei um pouco sobre o que é a Fundação Estudar, como que funciona. É esse mesmo, esse vídeo. O Daniel mandou o link aí, se alguém tiver interesse de ver. É uma palestra informativa, então, que fala um pouco sobre como que é o processo seletivo em si. Eu falo mais para a medicina USP, né? Eu falo mais para os estudantes de medicina no geral, esse vídeo. Mas daí tem várias regrinhas, e eu acho que é legal porque no começo do vídeo eu coloquei o vídeo da Fundação Estudar dos 20 anos, mais uma palestra do Carlos Brito na Escola de Negócios, e aí depois eu começo a falar um pouquinho da palestra, tem umas perguntas lá, quem quiser assistir fica à vontade. Mas eu acho que é bem aquilo. Esse ano a gente vai fazer um novo dessa palestra informativa, mas vai ser mais no estilo de um curso, que a gente vai reunir os estudantes de medicina da Fundação Estudar, que são interessados, e vamos fazer uma nova palestra na USP.
falando sobre como que é prestar o processo seletivo, quais são as dicas, assim por diante. Então vou eu falar, vai outros bolsistas do grupo de medicina da Fundação Estudar, o grupo de medicina, o GINS, né, que é o grupo de medicina e saúde. Então, quem tiver interesse aí, fica meio atento, que a gente vai publicar lá no GINS, que é gins.org, a gente vai publicar logo que saiu as palestras que a gente vai dar na USP sobre o grupo de interesse em medicina e saúde, gins.org, logo que sair as palestras sobre prestar a Fundação Estudar. Mas eu acho que é isso, é ser você mesmo e se preparar nas coisas básicas. Então, você pensar nas coisas que você vai falar, não no sentido de você ficar fazendo um texto pré-pronto, porque isso, na minha opinião, não funciona. Você vê nitidamente pessoas que ficaram decorando um textinho, é porque é bonito, ou pessoas que fingem que são de um jeito. Eu ouvi dizer que você precisa gostar de criar empresa, eu ouvi dizer que você precisa ser um grande cara. Não. Acho que não, acho que você tem que ser você mesmo, porque nitidamente você vê que quando a pessoa está mentindo, quando a pessoa está inventando uma história, quando a pessoa é nítido isso na entrevista. Quando vocês forem participar das entrevistas lá, vocês vão ver que é nítido quando você vê um cara que não é ele mesmo. Então, primeiro seja você mesmo e pense, se prepare nas coisas mais básicas que existem e que você com certeza vai ser perguntado. Então pense, troque um pouco a sua postura aí com quem você perguntaria e tenha isso respondido, saiba se apresentar em pouco tempo, porque no meio do processo de seleção vão falar, agora se apresenta em 2 minutos, se apresenta em 5 minutos, se apresenta em 3 minutos. Então meio que já tenha uma estrutura de saber o que você valoriza, as coisas que você gosta, para você saber se apresentar em curto espaço de tempo, porque às vezes a gente sabe se apresentar em bastante tempo, mas em pouco tempo não, né? Então acho que é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar no chat. Enquanto isso, eu vou dar um share aqui na página do James e se alguém tiver interesse de saber, então. Tem algumas páginas aqui que eu vou mostrar, vamos ver se está aparecendo, acho que está aparecendo. Tá. Então aqui eu estudar medicina, né? A gente está começando um projeto, é um projeto com estudantes de medicina, e daí é um rascunhão, tá? Então essa página que é o estudaraqui.org, ele é o primeiro rascunho, vocês estão vendo o rascunho 0 do projeto, e aí aos poucos vai ser adicionado, vai ser modificado, assim por diante. Mas qual que é a ideia aqui? A ideia aqui quem está criando, somos minha namorada e eu. Minha namorada, ela é estudante de medicina, ela está no 2º ano de medicina da USP. E aí a gente está criando esse projeto que é basicamente chegar e falar sobre a nossa vida, de como é estudar medicina na USP, em específico, como que é o curso, quais são as partes, quais são as fases do curso de medicina, e fazer, então, a minha namorada chama Gabriela Natânia, é o nome das Nobre, aí a gente vai pegar uma pessoa por ano da faculdade, então uma pessoa do 1º, uma pessoa do 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, um médico já formado, e vai comentar um pouco como é a faculdade de medicina, porque muitas vezes quem é de fora não sabe o que é estudar na USP, o que é fazer medicina na USP. Então a gente vai dar essas informações aí no estudaraqui.org. A ideia do projeto é que comece com medicina, e vire depois engenharia e várias outras faculdades. Porque tem muitos sites sobre estudar fora do país, mas a gente não tem nenhum site que integra. Tem vários blogs também de estudante de medicina. Eu mesmo tinha um blog, Realizando um Sonho, Medicina USP. Mas assim, tem vários blogs de medicina, mas não tem um lugar que integra. Então a gente vai estudar aqui, vai ser um lugar de integração de informação e novos conteúdos. Então tá todo mundo convidado para conhecer. Tem um outro site que é o uspharvard.com, quem tiver interesse de conhecer. É o site que fala um pouco da experiência de intercâmbio. Esse site começou como um blog para conversar com a minha família, né, sobre a pesquisa, e daí depois virou meio que uma página do nosso alumni. A minha internet está bem carregada aqui, mas depois vocês podem entrar e ver certinho, tem alguns vídeos da turma que vai para o ano que vem, tem informação de como é, tem várias palestras e assim por diante. Daí, e se alguém tiver mais alguma pergunta, alguém tem mais alguma pergunta aí? Senão eu já vou deixar meu e-mail aí, Ju. Mas é isso aí. Legal. Por mim. Aí, o meu e-mail para quem quiser contactar, eu vou deixar aqui combinar com você, mas é lucas@estudaraqui.org, tá?
Se alguém quiser entrar, porque o meu e-mail da USP eu vou perder rapidinho. Eu sei que todo mundo tem meu e-mail da USP, porque eu estava copiado no e-mail, né? Mas eu vou perder porque eu vou deixar de ser estudante da USP. Então, na verdade, talvez eu não deixe de ser estudante da USP, mas isso é uma outra questão. Mas o meu e-mail vai ficar lucas@estudaraqui.org. Qualquer coisa que vocês quiserem, se vocês quiserem algum contato de alguém que é de uma outra área da medicina ou um outro curso, vocês podem me falar que eu conheço pessoas de várias áreas. Acho que é isso aí, né, Ju? Isso aí. Obrigada pelo bate-papo, pela conversa, e acho que se o pessoal tiver mais dúvida, é só mandar e-mail. Beleza. Alguém tem alguma última pergunta? Se tiver, pode fazer agora, senão me despedir. Bom, queria primeiro, então, agradecer ao convite aí, Ju, de a gente tá fazendo o chat, pessoas que estão fazendo, estão numa fase que é escolher se faz aqui no Brasil, se faz lá no exterior, faculdade, se faz um curso na USP, se faz na Unesp, na UFSCar, na Federal de algum dos estados, assim por diante. Então eu tô aberto aí para quem quiser conversar mais, a gente pode comentar outros pode combinar outros hangouts aí. A gente vai fazer alguns hangouts no projeto Estudar Aqui. Então quem tiver interesse, fica atento aí que vai surgir umas coisas na página do Facebook e no portal do estudaraqui.org. A gente vai chamar um pessoal que vai ser esse estilo aqui, só que aí eu vou estar entrevistando ou vou estar sendo entrevistado e assim por diante. Pessoas que estão no primeiro, no segundo, terceiro, quarto, quinto ano, sexto ano, falando na prática o que é estudar aqui na Medicina USP. É isso aí. Muito obrigado aí, Gil, pelo convite. E estou na torcida por vocês estarem na universidade, principalmente na USP, né? No ano que vem e nos outros.